Em certo passo verde, composto por cerros e vales, nasce um coração que pulsa por amor ao seu chão. Venho do interior de Montenegro, de uma terra chamada Mudaboi, onde aprendi a cultivar amor e sonhos, e a viver para aprender, ensinar e servir. Sireta de um fim de tarde, denunciando a mesma sombra do tarumã tomado por um lago que larga fumaça branca no mais alto cerejeira, de certo encantou na ideia da morfia do fogão, de certo encantou na ideia da morfia do fogão. Ei. Boa tarde à comissão avaliadora e a todos aqui hoje presentes no 37º Entreveiro Cultural de Peões. Me chamo André Luiz Weiseman da Silva, tenho 13 anos e atualmente estou cursando o 8º ano do ensino fundamental na Escola Municipal Pedro João Miller. Sou o primeiro guri da 15ª Região Tradicionalista. Hoje aqui represento com muito orgulho a minha região e a minha entidade, o Centro de Tradições Gaúchas, Estância do Montenegro. A minha região, ela é a principal produtora de citros no Rio Grande do Sul. E pela posição estratégica do polo petroquímico, localizada na cidade de Triunfo, a posição desempenha um importante papel no ramo petroquímico, sendo um dos 3 principais complexos do Brasil. Bem, agora discorrerei sobre o tema sorteado junto da comissão avaliadora. Auxiliar o Estado na solução de seus problemas é uma das propostas de nossa Carta de Princípios. Enquanto tradicionalista, como você tem colaborado para este exercício? Bem, a Carta de Princípios, que foi aprovada em 1961, no 8º Congresso na cidade de Taquara, ela tem como seu primeiro princípio auxiliar o Estado na solução de seus problemas. E o principal problema que eu vejo no nosso Estado é na educação e principalmente nos nossos jovens, que hoje em dia buscam soluções muito fáceis e rápidas, que muitas vezes não são as melhores. E muitas vezes acabam indo para o caminho das drogas, ou até pegam doenças que podem levar a óbito. Vendo isso, a minha região, ela desempenha uma campanha social promovendo a vacinação contra o HPV. Eu, não só como um tradicionalista, mas também como um jovem neste meio, acabei sendo atingido pela própria proposta da minha região. Eu acabei me vacinando contra o HPV. Outra coisa é o meu CTG, que hoje em dia abriga mais de 120 crianças em um projeto 100% gratuito. Dentro dele, já nas invernadas, a gente auxilia esses mesmos jovens e bota conhecimento na cabeça deles para não entrar nesses mundos. Bem, a minha maior contribuição como tradicionalista não é apenas dentro do CTG ou da região, mas também ao sair do meu CTG, eu muitas das vezes semeio este conhecimento na minha escola e, como moro em uma cidade mais para o interior, acabo também dizendo aos meus amigos e também aos meus familiares. Assim, semeando este conhecimento e auxiliando o Estado na resolução destes problemas. Muito obrigado.
Agora falarei sobre o tema da minha pesquisa: os implementos agrícolas de outrora. Bem, antes das máquinas modernas tomarem conta das lavouras, o trabalho no campo era designado pelas forças humana, animal e de ferramentas simples, porém essenciais. Desde o arado, puxado a boi, ao moinho, movido pelo vento. Essas ferramentas não ajudaram o homem só a plantar, colher ou produzir, mas também marcam um capítulo importante da nossa história: a evolução no trabalho rural. Eu dividi a minha pesquisa em 2 momentos. O primeiro, busquei produtores mais velhos, que produziram para consumo próprio e que tiveram este contato direto com ferramentas de tração animal. Comecei por Dona Eloá, que desde pequena já começou no ramo da agricultura. Dona Eloá, aos 11 anos, já lidava diretamente com ferramentas de tração animal. Me chamou muita atenção isso, pois, na época, era um trabalho que geralmente era designado aos homens. Porém, era dado esse trabalho a ela, pois ela era a mais velha de 5 irmãos. Depois de casada, saiu da casa dos pais e começou a sustentar a si mesma, pegando leite de suas vacas e vendendo este mesmo. Hoje em dia, não utiliza mais ferramentas de tração animal. Apenas cuida de algumas vacas no campo e utiliza algumas ferramentas de uso manual, como facão ou enxada. Segundo momento da minha pesquisa, eu busquei produtores de citros, pois na minha região é muito forte a produção de citros. Fui desde o pequeno ao grande produtor, e a maior diferença que vi, com certeza, foram nos implementos utilizados por eles. Vou utilizar o exemplo da pulverização. O seu Luiz, que é um produtor pequeno, produz em 15 hectares de terra, começou pulverizando com pulverizadores de pistola e hoje em dia utiliza pulverizadores de turbina. Enquanto seu Márcio, um produtor maior, que já produz em 300 hectares de terra, começou também pelos pulverizadores de pistola, depois passou para os de turbina, depois para os de mãozinha, e, por fim, um dia antes de eu ir entrevistá-lo, ele tinha acabado de adquirir a mais nova tecnologia de hoje em dia, o drone de pulverização. E, bem, a menor diferença que vi, com certeza, foram nas ferramentas de uso manual, que, desde a época dos antigos até hoje em dia, dos produtores mais pequenos aos grandes, tem certas ferramentas que mudaram muito pouco, como, por exemplo, a enxada, a pá, o facão ou o podão. E a menor diferença que vi dentro do ramo da agricultura de citros, com certeza, foi na tesoura de colheita, que desde a época antiga até hoje em dia, do pequeno ao grande, não mudou nada. Continua sendo uma ferramenta de uso manual e para colher bergamotas ou laranjas, ainda se utiliza ela. Bem, essas foram as minhas conclusões para as ferramentas agrícolas. Muito obrigado. Quando o gaúcho sente saudade das coisas que já não vive, para delas falar, as transforma em poesia, mostrando assim o legado e a importância que tem para si. A poesia que declamarei tem como inspiração a analogia do gaúcho e do galpão. Nela, o poeta
busca expressar o quanto lastima tudo que passa e não volta. Agora declamarei dos versos de Mateus Marquesan Bauer, o galpão e o poeta. Na frincha aberta, a força domina o ano, conta histórias de um tempo que descansa. No escombro da parede e na lembrança de um mundo onde o futuro não faz planos. Ali já se fizeram soberanos valores sem temor ou temperança. E o galpão, lugar de abrigo e confiança, foi maragato e foi republicano. O tempo envelheceu seu cimento e, por não ter nenhum ressentimento, já foi lhe ataperando sem receios. Hoje o galpão, cortando seus lamentos, choro sereno em tantos vãos momentos. E a mais ninguém precisa ser esteio. A carne dos tijolos feneceu e os olhos dos portões foram fechando. A boca da lareira foi secando e o pé do cavalete se torceu. Um tempo novo veio e se esqueceu da sua imponência. Foi restando vestígios de saudade, degradando ao passo que o progresso aconteceu. A voz dos ventos que, por vezes, grita e se debate numa angústia aflita, é o próprio brado que faz o galpão, que, por socorro sempre, solicita para que um poeta pare e então reflita o quanto fere a sua solidão. Galpão, somos iguais, eu te confesso. Tu sentes tuas forças diminuídas e eu trago tantas mágoas reprimidas e ao poço das lamúrias me arremesso. Galpão, em ti viver já me interesso pra, enfim, que as nossas penas divididas cessem a dor que em nós se faz sofrida e que as desilusões tenham recesso. Eu me encontrei ouvindo a tua história, pois trago cicatrizes e memórias que o tempo desbotou nas primaveras. A vida é uma passagem transitória que oscila entre derrotas e vitórias e alterna as plenitudes e as taperas. Muito obrigado.
dança é a arte de mover o corpo ritmicamente, como forma de expressão artística, cultural, socialização e inclusão. Agora, convido a minha prenda Isabela Milk para dançar como dança tradicional, inspirada na mazurca, uma rancheira de carreirinha. E como dança tradicional, um dos ritmos mais populares no Rio Grande do Sul, uma vaneira. Vem cá, minha linda gauchinha, pra nós dançar, rancheira de carreirinha. Vem cá, minha linda gauchinha, pra nós dançar, rancheira de carreirinha. Essa parte a dança é fácil, porque só se tem rancheira, mas depois já se complica, por isso eu vou lhe explicar. Leve um pé bem para o lado, junte o outro pé, repita esse passo, e depois a carreirinha com passo. Um passo e outro, e agora é carreirinha para o outro lado. Esta parte é puladinha, um passo e outro, e agora é carreirinha para o outro lado. Esta parte é puladinha, essa dança é muito fácil, só tem que cuidar a carreirinha. O seu lindo se desfila, diz as festas da gauchinha. E agora, minha gente, vamos todo mundo a rodear. E se alguém tiver vontade que se pinga a sapatear, Musical, uma vaneira na sala. uma guarda e um capão lá pros campos da fronteira, um rancho pra se morar. Na varanda um chimarrão, os cavalos na mangueira, juntar o boi pra ladrar. É assim o meu lugar, é assim o meu lugar, com tanta simplicidade, a felicidade mora lá.
As sombras do interior são bem mais copadas. São mansas e abrigam almas de velhos amigos. E a gente, num destino incerto de se encontrar, acaba se perdendo na esperança de encontrar novas almas para um novo amigo. E com este trecho da poesia escrita por Gujo Teixeira e Luiz Marenco, deixo a todos a mensagem que as sombras mais copadas que nos acolhem são nossas essências, nossos valores, nossos anseios e sonhos, e que devemos nos encontrar em nós mesmos e na nossa gente, que construiu este destino de sermos assim, em nossa essência, apenas gaúchos. Gostaria de agradecer à minha prenda, ao musical, à comissão avaliadora, à minha família e à 15ª Região Tradicionalista, que me consagraram por eu estar aqui hoje. Muito obrigado e bom dia a todos. Renunciando à mesma sombra do tarumã encopado contra o lado do galpão, pela fumaça branca no mais alto cerejeira, de certo é campona e lenha na porfia do fogão, de certo é campona e lenha